As eleições municipais estão chegando. No próximo domingo, a TV Câmara e a Rádio Câmara vão divulgar e analisar as principais informações sobre os candidatos, a votação e os desafios que os novos vereadores e prefeitos terão a partir do ano que vem. E a cobertura da TV Câmara vai contar com a parceria das emissoras das Assembleias Legislativas. Uma delas é a de São Paulo. Eu converso agora com o repórter Jorge Machado, da TV Assembleia Paulista, por videoconferência. Jorge, boa noite. Qual o cenário das eleições no estado de São Paulo? Boa noite. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, São Paulo está pronto para as eleições do próximo domingo. Devo lembrar, o estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. São mais de 31 milhões de eleitores. E esses eleitores devem ser recepcionados por um exército de pessoas que vão trabalhar nas eleições. Só para se ter uma ideia de uma conta breve, são 86 mil sessões eleitorais. Cada sessão tem um presidente, um primeiro, um segundo mesário e também mais um secretário. 345 mil pessoas, mais as pessoas que vão recepcionar os votos dos presos, 356 pessoas. Mais os mesários que vão receber as justificativas, são mais 58 mil mesários. Contando ainda temporários, 226, funcionários do Tribunal Regional Eleitoral, 4.183, mais os juízes, 425, dá um total geral de 405.980 pessoas, funcionários que estão aí a serviço da Justiça Eleitoral. Lembrando que em todo o estado de São Paulo são 6.943 vagas para vereador, sendo os candidatos mais de 73 mil, um vestibular com cerca de 11 candidatos para cada vaga. O número de prefeitos são 645 municípios, 645 vagas, para um total de 1.993 candidatos. Sandra. Bem, Jorge, quantos eleitores vão às urnas na capital paulista? Você já falou o número do estado. E na capital paulista, são quantos eleitores e quantos candidatos? Bom, na capital paulista, nós temos 8.619.170 eleitores aptos a votarem no próximo domingo, o primeiro turno das eleições municipais. Os candidatos aqui em São Paulo são 12 candidatos a prefeito e os candidatos a vereador são 1.165 para 55 vagas. Este que é o maior parlamento municipal do país, o Parlamento Paulistano. Sandra. Muito obrigada, Jorge. Boa noite para você. Boa noite. E na segunda reportagem especial da série Eleições Municipais de 2012, o Câmara hoje vai mostrar o principal desafio dos novos prefeitos, como administrar o dinheiro público. Com orçamento quase integral comprometido em pagamento de pessoal e investimentos nas áreas de saúde e educação, um dos principais desafios dos prefeitos eleitos neste 7 de outubro será administrar bem os recursos de seu município e garantir investimentos em outros setores. São 15.500 candidatos para as mais de 5.000 cidades brasileiras. Algumas grandes e ricas, outras em situação de extrema miséria. Mas tanto para comandar uma quanto a outra, uma qualidade será fundamental ao novo prefeito: a habilidade de administrar os recursos, que muitas vezes são poucos. Assume numa conjuntura negra, né, muito complicada, muito difícil. Né, com um orçamento reduzido, muitas responsabilidades, muita demanda, e inclusive muitos eu vejo nos programas de televisão e rádio prometendo verdadeiras aberrações que não terão como cumpri-las. É uma situação muito difícil porque os municípios vêm assumindo muitas atribuições e o recurso que tem não satisfaz, não tem como encaminhar toda essa demanda. A Lei de Responsabilidade Fiscal ordena: gastos com pessoal não podem ultrapassar 60% da receita dos municípios. Hoje, a média de gasto com pessoal é de 48%, segundo a Confederação Nacional dos Municípios. O prefeito ainda precisa coordenar despesas obrigatórias com saúde,
15% da receita e educação 25%. Sobram mais ou menos 12% para todo o resto. Nesse cenário, só mesmo com muito malabarismo para garantir investimentos. Você tem que ter ainda o fundo de cultura, o fundo da criança e do adolescente, e você tem ainda os salários dos servidores, que muitas vezes, na maioria das vezes, está na situação do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, que chega a quase 60% do salário. Quando você bota tudo isso, você vê que vai faltar investimentos, capacidade de investimentos. Por isso que os municípios brasileiros, eles têm uma dependência brutal da União. Bem administrados os recursos para saúde e educação, dá para fazer, mas para investimento é muito pouco, aí depende das emendas parlamentares e aí investimento do governo do estado também, e aí também a gente vê a qualidade do investimento, às vezes não é o que a gente necessita, o que a gente espera. O governo federal concentra praticamente quase todos os resultados dos impostos da sociedade e as prefeituras ficam de pilhas na mão aí, mendigando, viajando para Brasília, gastando até os recursozinhos que há poucos a gente tem em viagem, em despesa de pessoal para conseguir alguma emenda, algum recurso, algum aditivo, né, para ajudar. O professor de administração pública não concorda com a tese de que a União vem sobrecarregando os municípios com cada vez mais obrigações, sem repassar os recursos correspondentes. O que ocorreu é exatamente o contrário. Com a Constituição de 88, você fez um processo de descentralização e transferiu recursos para os estados e municípios e não mandou junto as obrigações. O professor aproveita para deixar um alerta para essas eleições. Nossos governantes, principalmente a nível dos municípios, eles são eleitos muitas vezes mais vinculados à questão da empatia pessoal. Os habitantes, os eleitores, têm que começar a mudar essa cultura. Tem que efetivamente olhar o perfil do candidato, a formação do candidato, o passado do candidato e principalmente se ele tem competência, formação suficiente para fazer com que as condições do município melhorem.